Buenas tardes a todos, buenas tardes, muy buenas tardes. Sean todas y todas, todos y todas bienvenidos a nuestra segunda jornada de webinars en el marco de nuestro Congreso Anual de Auditoría Interna, nuestro CONAI 2025. Como saben, bueno, lo comentábamos ayer, ¿no? Que era nuestro primer día. Es la cita más importante que tenemos los auditores, los profesionales de la auditoría interna en Venezuela y por supuesto que estamos de gala, ¿no? Como lo vamos a seguir comprobando y reafirmando la tarde de hoy, ¿no? Comentarles que, bueno, no, para esta sesión tenemos una presentación bastante interesante, una visita muy relevante de la cual estamos bastante orgullosos. No obstante, antes me gustaría presentar a mi colega coanfitriona y moderadora, Ofelia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ofelia es abogada, experta con experticia pública y privada en auditoría y presidente del Instituto de Auditores Forenses y de AF, y es la coanfitriona de esta sala virtual en la que hemos podido entrar. Ofelia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Dima? Encantada de compartir contigo. Hoy en la tarde, bueno, no solo es que comparto Sí, al parecer. Creo que Ofelia tiene algún Colombia, problema. estamos a la espera del inicio de este webinar tan esperado sobre el estado de la profesión de auditoría interna. ¿Qué te parece, Dima? Excelente, es así, correcto. Muchas gracias, Ofelia. Entonces, bueno, vamos a ir directo a este hito profesional que tenemos en nuestro Congreso Nacional de Auditoría Interna. Por primera vez nos estará visitando en vivo, completamente en vivo, un representante del Consejo Global del Instituto de Auditores Internos Mundial, ¿ok? Entonces, con nosotros estará Fabio Pimpao en esta presentación. Fabio es una figura central en la auditoría interna global. Actualmente sirve como director de certificaciones profesionales y desarrollo de exámenes del Consejo Global del Instituto de Auditores Internos con sede en Estados Unidos para el periodo 2025 y 2026. Tiene una trayectoria de casi 20 años, una sólida experiencia internacional. Ha supervisado funciones de auditoría en el entorno corporativo global como director de auditoría interna en empresas como Whirlpool, etcétera. Su carrera incluye una significativa experiencia trabajando para multinacionales como American Axle and Manufacturing en México y en Estados Unidos. Fabio es un profesional de élite con certificaciones CIA, CCSA y CRMA. Entonces, bueno, para no dilatarlo más en este evento, en este día de hoy tan interesante, en este nuevo hito que estamos logrando en el Instituto de Auditores Internos, te damos la más cordial bienvenida, Fabio. Adelante, los micrófonos son tuyos. Y lógicamente, muchas gracias, Dimas, muchas gracias, Venezuela, por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, como platiqué. Para mí es muy interesante compartir un poco cómo está nuestra profesión, cómo estamos checando ahí los próximos años. Sí, yo voy a intentar hablar en español, si no es lógicamente yo hablo portugués en inglés mejor que en español. Pero yo creo que hablando despacio ustedes van a comprender, pero puede tener palabras que yo tengo que cambiar un poco, pero yo creo que ahí podemos caminar así. Pero el objetivo de la presentación es mucho más, sí, pensando un poco más los próximos pasos de nuestra profesión, sí, porque las cosas están cambiando muy rápido y así, la velocidad de las cosas está cambiando. Eso impacta totalmente nuestra profesión, nosotros como auditores, ¿verdad? Porque si checamos cuando empezó a auditoría, ya hay estudios que dicen que la auditoría empezó ya más de 4.000 años, ¿verdad? Entonces pensa cómo estamos haciendo auditoría más de 4.000 años y era todo
justo contar las cosas, después fue una auditoría de tesoro, cuando estamos hablando de Inglaterra, y ahí auditorías contables, después ya hablando de riesgos, auditoría continua, ya tecnología de información, ahora ya inteligencia artificial, entonces las cosas están cambiando mucho rápido, y sí, por eso que nosotros tenemos que tener todas las habilidades, ¿verdad? Para estar de acuerdo y preparado para los riesgos, ¿sí? Por eso que se espera, sí, no es, creo que ustedes no están sorpresos, que es más de 60%, ¿verdad? De los ejecutivos, sí, están de acuerdo de que los próximos años vamos a tener muchos cambios, sí, sí, de riesgos, sí, muchas cosas que estamos platicando hoy. Aún ni existen, no son riesgos que vamos a ver en los próximos 3 años. Así como cambió mucho la cuestión de inteligencia artificial, que vamos a platicar aquí también, o cuando tuvimos la pandemia, ya que ya hace como casi 6 años, ¿verdad? Entonces no hablamos nada de pandemia, pero ahí, lógicamente, eso ya empezó un riesgo que estamos trabajando y continuamos también ya con una alerta, ¿verdad? Entonces, por eso que y ahí tenemos una división de cuatro puntos que es importante platicar, ¿sí? Cómo estamos con los riesgos, ¿sí? O el panorama. Nuestro papel, nuestra expansión cuando estamos hablando de Enterprise Risk Management, porque eso sí es muy importante y cuál es lo que estamos haciendo y qué tendríamos que hacer. Terceiro ponto, sim, é toda a questão de tecnologia e auditoria interna, assim. E o último, e não menos importante, assim, é como vamos manter o futuro da auditoria. Esses são os quatro objetivos que eu tenho com vocês aqui hoje, sim? Entonces, primero, cuando estamos hablando del panorama de riesgo, sí, ese es un reporte, estimados, que es muy importante. Ustedes, ese está disponible para todos, sí, y llama de Risk and Focus, sí, que checamos cómo estás cambiando los principales riesgos que tenemos, sí, que estamos monitoreando como profesionales de auditoría o como ejecutivos o que sea. El primero, yo creo que no hay mucha novedad. Eso está muy claro, que es la cuestión de ciberseguridad. Eso ya está ahí hace años, que es el primero enlistado. Y yo creo que va a continuar, sí, y con todo lo que pasa, porque la cuestión de cybersecurity no es una cuestión de si va a pasar o no, es cuándo va a pasar. Si todas las empresas, en ese exacto momento que yo estoy platicando con usted, seguramente hay muchas personas tentando atacar a la empresa que yo trabajo, sí, y sí, eso siempre va a pasar y nosotros tenemos que estar preparados para eso, sí, qué controles que vamos a tener detectivos ou preventivos, ou como podemos fazer caso uma falha, como podemos identificar outras melhorias, sim. Pero o segundo ponto que é interessante é a questão justamente, né, de digital, no, de disrupção digital, que é quando estamos falando de inteligência artificial. Fíjate que começou em 2023 para 34%, aí foi para 39% e agora já estamos em 48%. Então, sim, isso seguramente é algo que vai continuar crescendo em los próximos anos, sim. Y otro punto que tenemos es los cambios, sí, que tenemos ahí, tanto que sea macroeconómico o sería cambios de la ley. Entonces nosotros, yo estoy ahora en Estados Unidos, entonces hay un impacto muy fuerte con todas las tarifas que tenemos con Canadá, con México, toda la tensión que tenemos con China. Entonces, son cosas que, de hecho, en exacto momento cuando estoy platicando con usted, era un gran impacto para mi empresa, sí, un gran impacto. Entonces, ya tuvimos que crear otros controles para eso, que ya no, y no son solamente controles operacionales, son controles, sí, para SOX, para Financial Report. Entonces, es un cambio muy significativo, sí. Aí é quando checamos um pouco mais a divisão que temos por região. América Latina, eu creio que estás muito em linha assim com os demais, como platicamos e os primeiros. Eu creio que me chamou um pouco a atenção é o número 3, que é justamente se o cambio que temos, a resistência que vamos a ter a negócios, se há um cambio muito forte. Isso para América Latina não quedou tanto, é o mais baixo quando checamos as outras regiões como Ásia, África e todo o promedio como quedou como de 47%, sim. Então, pero los demás, eu creio que América Latina está caminhando na mesma lógica com as outras regiões, sim. Agora, fíjate que isso é importante quando checamos o resultado aqui da América Latina do último ano. Aí,
como platiqué, en cuestión de inteligencia artificial, ya estás ahora en número 5, estás en top 5, antes era número 6, ahora ya estás en número 5, pero cuando estamos checando para hasta los próximos 3 años, sí, va a ser el número 2. Ahí, como dije, yo creo que es muy difícil sacar ahí cybersecurity, pero fíjate que sí, estamos platicando que yo creo que ahí 2026 já vai estar talvez em número 3 ou 4 e depois assim já estamos chegando ao número 2. Então, esse é um risco muito, muito forte que está aumentando muito as fraudes e todo esse tipo de coisa em diferentes regiões, em diferentes partes do processo. Pode ser em ventas, pode ser em compras, pode ser em manufatura. Então, está muito forte. Então, é algo que temos que é um risco muito forte. E outro que está cambiando cada vez mais é a questão de clima, sim, de ambiente. Então, por todo o que estás passando, é um ponto que as empresas estão fazendo uma inversão um pouco mais forte, sim. Isso passa aí quase todos os dias, né? Há um caso de Brasil que foi como com 1 ano e meio, eu creio, uma das cidades mais grandes que temos em Brasil, sim, que houve, sim, foi sim, por todo foi por água, sim, toda a cidade. Então, isso impactou muitas empresas, tiveram que fazer muitos cambios em todas as suas estruturas, com provedores, com clientes, toda a cadeia de suministro foi impactada, sim. ¿Por qué? Por una cuestión de cambio de clima que estamos viviendo, sí. Y yo voy a platicar un poco más después que eso impacta justamente a cuestión de gestión de riesgos empresariales, sí, y eso es muy importante para nosotros. Aqui, justamente, eu creio que é importante aqui, é onde temos os riscos e justamente onde nós outros como auditoria interna, onde estamos fazendo uma inversão um pouco mais de tempo. Não estamos, é um risco muito importante, mas nós outros como auditoria interna não estamos fazendo muita análise, que temos a questão de geopolítica, disrupção digital, que outra vez, essa é muito importante, se nós estamos fazendo, isso seguramente tendríamos que incluir en nuestro plan de auditoría, ¿sí? El cambio climático y último, no menos importante, la cuestión de capital humano, ¿verdad? Que es justamente que tenemos que tener las personas importantes, que tienen la capacitación, que están preparadas justamente para poder apoyar en todas las decisiones de las empresas. Esos son los principales puntos que de hecho es un riesgo para las organizaciones e nós outros como auditores internos não estamos fazendo exatamente, não estamos incluindo os riscos como parte do nosso plano de auditoria. E, logicamente, tendremos que pensar. Pode ser com um trabalho de auditoria, de assurance, ou também com um trabalho de apoio, de consultoria, ou seja, de advisor, pero são riscos que tendríamos que incluir, sim. Por isso que sim, como platicamos, antes teríamos um riesgo era muito mais de financeiros, checando Sarbanes-Oxley, riesgos muito mais de operativos, riesgos que seja de compliance também. Pero essas coisas estão cambiando cada vez mais rápido e temos que incluir não somente os é importante, logicamente, uma questão, uma obrigatoriedade, ter uma questão de riscos financeiros, compliance, pero mucho más. E por isso que impacta justamente nosso plano de auditoria e nós outros, a capacidade como de auditor interno, temos que incluir um listado, não somente isso, são somente uns exemplos que estamos platicando de ciberseguridade, de reputação, risco de terceiros, cultura, são coisas que estão cambiando cada vez mais todos os dias e é nossa função, nossa obrigatoriedade garantizar que esse tipo de risco também está incluído no nosso plano de auditoria, sim. E sim, isso quando platicamos justamente quando estamos fazendo nossas entrevistas para plano de auditoria interna, para o próximo ano, fazendo nossa avaliação de risco, seguramente esses são os principais riscos que vão a compartilhar contigo. Isso não é fácil, isso tu pode checar aí, há muitas encuestas assim de diferentes, essas de E&Y, mas se tu checa de outras Big Four, seguramente vai ter quase os mesmos resultados. E como eu compartilho já de IA, temos a mesma lógica, pero talento, reputação, tensões geopolíticas, regulação e disrupção digital. Essas são as coisas que os líderes estão despertos em la noite, estão pensando o que eu vou fazer, porque essas são coisas muito complexas, são coisas que talvez não são muito tangíveis, não é fácil para tu incluir em um plano de auditoria, sim, pero nós outros temos que considerar, sim.
Esse aqui também é solamente um outro listado que é do World Economic Forum, que justamente indica os 10 principais riesgos que vamos a ter já quando estamos platicando de 2035. E fíjate que a grande maioria que temos é justamente uma questão de medioambiental, sim? Estamos falando de fenômenos, cambio crítico em sistemas terrestres, escassez de recursos naturais, contaminação, pero também há outros que são importantes, que é a questão social, que temos de polarização social, e último e não menos importante também a questão tecnológica, que aí estamos falando de desinformação, estamos falando de inteligência artificial. Entonces, en líneas generales, mira que hay diferentes recursos, que sea de IA, que sea de Big Four o que sea de World Economic Forum, pero sí, son diferentes encuestas y estamos llegando a la misma conclusión de los riesgos que tenemos que incluir en nuestro plan, ¿sí? Por isso que aqui, quando estamos falando assim, o nível de confiança em instituições estão diminuindo com o tempo, sim. E isso é muito importante para nós outros. Mira aqui que temos todos os países como estava e como isso está cambiando, sim. E isso é um termômetro muito importante para nós outros, porque se não podemos confiar em las coisas, se não podemos confiar justamente em las instituições, então ¿qué más podremos hacer? Ese es justamente un punto de atención muy crítico para nosotros, ¿sí? Isso sim, era uma questão aí muito clássica aí quando estamos falando dos riscos tradicionais, que foi que já compartilhei com vocês, riscos financeiros, operacionais, esses são de compliance, esses já estamos muito inteirados, sabemos exatamente já como fazer, pero que estás abaixo são os riscos que estão começando, estão crescendo, são os riscos empresariais, esses são mais difíceis de manejar e vamos platicar pouco mais allá. Esses são sistemáticos, essas são coisas que necessitamos fazer uma inversão um pouco mais forte. Não é tão sencillo. Tu pode fazer auditorias ou consultorias, pero tens que cambiar justamente diferentes análises para chegar a uma conclusão de como podemos manejar os riscos, sim. E por isso que sim, é muito importante. Os riscos agora são totalmente conectados. E aí, quando tu pensas em um risco, esse risco pode generar um outro risco que vai generar um outro risco. Então, essa é a cadeia de riscos, a conexão. Temos que sempre ter. Isso sempre platico isso com mi equipo. Entonces, si tienes un riesgo, ok, pero ¿qué puede pasar? El próximo. Y después, es después. Eso es mucho más fácil cuando tú llegas a esa cadena de riesgo justamente para compartir con el comité de auditoría, con el consejo, con la administración. Y aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando aquí una cuestión de suministro de materiales, ok, si yo tengo una falla en suministro de materiales, eso va a generar, lógicamente, un riesgo financiero. E depois, se realmente eu estou passando um risco financeiro que pode ter impacto em meus informes financeiros, pode impactar em um risco estruturais, que seja riscos estratégicos, que pode ser um risco de compliance também. Então, ter esse mapeio de todos os riscos e a conexão que temos, isso é fundamental. Isso para continuar justamente trabalhando cercano com nossos stakeholders, sim. Por isso que também outro ponto que é importante compartilhar é a questão do lado humano de los riesgos sí, que temos, sim, que porque todo vai começar com pessoas, sim. Os riesgos sí, que estamos passando, há sempre uma questão, um fator humano que está por trás. Pode ser justamente uma questão cultural ou pode ser uma execução, pero o humano sí, vai estar sempre junto do risco. Não estamos falando riesgo solamente solo. E sempre estamos platicando com propósitos, com cultura das organizações, que é muito mais complexo. Então, por isso que sempre conectando com tone of the top, garantizando que os controles principais, que chamamos de controles de entidade, estão muito bem hechos, consequentemente, isso vai generar uma cultura melhor. E, logicamente, trabalhando com os dueños de controles operacionais, sim. Então, conectando os pontos aqui. Então, como disse, os riscos eles estão muito conectados e não podemos olvidar disso. Temos sempre que pensar o que vai impactar aqui. Estamos trabalhando em risco A, que vai impactar no risco Y e que depois vai
va a empezar un riesgo, sí. Entonces, toda la cadena de riesgo, la interconexión que tenemos es fundamental. No podemos trabajar separados, tenemos que pensar totalmente juntos, sí. Por eso que la cuestión, la integración de Enterprise Risk Management, eso también es fundamental, que justamente é os que chamamos de tone of the top. São os riesgos mais complexos e nós outros, como auditores internos, temos que trabalhar muito cerca deles para poder apoiar, sim. E justamente a questão de talento humano, que onde eu platiquei, trabalhando muito, porque os riesgos que estão começando, que estamos identificando, esses estão conectados, sim, com humanos, e isso temos que trabalhar cerca disso também. Bom, agora quando vamos Perdão. Quando estamos platicando a hora de gestão de riscos empresariais, sim. Isso é uma coisa que está cambiando totalmente, sim. Antes o papel de auditoria interna era totalmente tradicional, era muito mais lejos, solamente observador, solamente para evaluar. Pero isso não, isso já as coisas já se foi. A expectativa de auditoria interna já está cambiando. Hoje é muito mais uma questão muito mais proativa, muito mais dinâmico, sim. E isso é o que está passando em muitos departamentos de auditoria interna. Eu, como exemplo, assim, e eu creio que muitos de vocês, nós outros já não somos solamente responsáveis por auditoria interna. Já temos, há departamentos de auditoria interna que são responsáveis por compliance, são responsáveis por enterprise risk management, são responsáveis também por controles internos, Sarbanes-Oxley, que seja, seguridade em si. Há diferentes formas, pero o que estás passando, sim, mais de 70% dos departamentos estão passando por isso. Por isso que, sim, temos que cambiar um pouco nossa clave, como podemos apoiar nossos stakeholders, sim. Pero é super importante, sim. Nosso papel é apoiar a expansão da Enterprise Risk Management, pero não vamos fazer a gestão. Não somos nós outros que vamos chegar à conclusão de como manejar risco, que controles vamos criar, não vamos ser dueños de controle. Estamos lá para apoiar, para fazer uma gestão de projeto, para trazer insights para a administração. Esse tipo de coisa é onde podemos trazer mais valor para o processo, pero nunca como dueño, sim. Por isso que sim, essa expansão que nós outros estamos passando é fundamental. Então, não sei como vocês estão passando em suas empresas, pero como tu puedes apoiar assim em toda a questão de enterprise risk management? Sim, tu estás apoiando em a identificação de novos riscos, tu criaste todo o processo de enterprise risk management, tu és a pessoa que sim estás apoiando e fazendo o comitê, garantizar, porque logicamente os executivos eles têm muita coisa para fazer, muito, estão sempre muito atorados, então se ter uma pessoa que vai centralizar e justamente conectar os pontos é importante, então esse é o papel da auditoria interna, garantizar que sim, estamos de acordo com o apetito a risco, outra vez, não é a auditoria interna que vai definir o monto, sim, pero tu pode justamente fazer um desafio, chegar que estás bem na metodologia, não estás bem, como podemos cambiar, pero outra vez, sempre tentando trabalhar de uma forma independente, sim, e sempre trabalhando na conexão com o conselho e com a alta administração. Por isso que também chamamos essa questão de copiloto estratégico, sim. Então, nós outros, a estratégia não é da auditora interna, não é da auditora interna que vai definir. E isso sempre temos que garantizar que não vamos fazer isso por uma questão básica de independência, de objetividade. Pero sim, podemos estar juntos allá, ser um copiloto estratégico, traindo informação, traindo insights, traindo, sei, o que estás passando, que isso pode generar um problema más fuerte adelante con los datos que tú tienes, que auditoría interna, sí, tienes acceso a muchas bases de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos traer eso de una forma, una otra forma un poco más fuerte que puede justamente asesorar la alta administración, trayendo eso de una forma mucho más proactiva? Eso sí es el papel de auditoría. Y esa sí es la expectativa que los ejecutivos, la junta directiva ahora tienes de la auditoría interna y por eso tenemos que apoyar. No podemos también crear un proceso que no platico más con ustedes, o totalmente. La tercera línea que ya voy a platicar eso con ustedes, sí, tenemos que ser independientes, pero no estamos lejos, estamos trabajando juntos. Eso cada vez más es una expectativa que estamos trabajando, sí.
que é assim que vamos continuar criando valor para nossa organização. Por isso que sim, essa é importante, essa conexão que temos de auditoria interna, de Enterprise Risk Management, isso é justamente o modelo perfeito. La persona que está trabalhando com Enterprise Risk Management, estás fazendo a identificação, estás fazendo planificação de cenários, estás criando a metodologia, está pensando na continuidade de negócio, como vai mitigar, porque sim, todos os riscos temos que chegar à conclusão se vamos eliminar o risco, se vamos transferir, se vamos mitigar, se vamos aceitar. Essas são as opções, mas outra vez, essa é a decisão da administração. Podemos apoiar com nossos comentários, esse tipo de coisa. Então, se por isso que temos a auditoria interna com asseguramento de processos, governança e controle, toda a questão de detecção de fraude, pero quando juntamos os dois, é aí que justamente estamos trazendo mais valor, que é justamente um monitor muito mais proativo, com dados, traindo justamente sendo um enfoque de estratégia, a pessoa que tem um pouco mais conhecimento de risco, de controle, de fraude, justamente são atividades que nem sempre outros departamentos têm a capacidade, por isso podemos apoiar. Então, a conexão dessas atividades, sim, é como a parte perfeita, é quando nós outros de auditoria interna podemos, sim, adicionar muito mais valor. Pero, outra vez, sim, trazer um problema de independência, sim, criar os controles, sim, chegar à conclusão de estratégia, pero sempre apoiando a administração. Sim. Então, é por isso que aqui aí chegamos na conclusão que com todas as atividades que estamos pensando em Enterprise Risk Management, um comitê mais forte, que seja uma pessoa de auditoria, junto com legal, junto com uma pessoa de ciberseguridade, junto com uma pessoa de tesouraria, o tesoureiro, são pessoas muito claves que sempre participam de um comitê de auditoria interna. Isso é o que vai trazer uma cultura muito mais sólida. Pero é impossível tu chegar a fazer todo esse esforço se não há uma cultura forte, sim? Então, por isso que se a cultura da organização não estás pensando isso, não estás mirando a auditoria interna com uma pessoa, como um departamento estratégico, isso vai ser muito mais difícil, sim? Porque a cultura é que vai ser de todos os níveis da organização. Estão onde empieza. Então, por isso que temos que começar arriba para garantizar que sim, todo o conhecimento, as expectativas, como manejar com provedores, todas as questões éticas, é uma questão cultural que está em todas as linhas da organização, sim. Outro ponto que é importante, por isso, por que estamos falando assim, de Enterprise Risk Management, sim? Porque toda a questão de que estás impactando a cadeia de suprimentos é um hecho por uma questão de cyber attack. Já isso já incrementou mais de 300% quando estamos checando esse reporte de 2025. E isso outra vez, platicando, nesse momento que estou aqui, seguramente há pessoas que estão tentando fazer um cyber attack na companhia que eu trabalho. E isso é diretamente em linhas de produção, onde temos uma tecnologia que talvez ela é mais barra, com máquinas que seja com mais idade, esse tipo de coisa. Aí que temos uma vulnerabilidade muito mais forte. E aí nós outros estamos fazendo que tipo de auditoria que chamamos de OT, de Operational Technology, que estamos apoiando para checar justamente o que está passando allá abaixo em la manufatura, em la cadena de suprimentos. Não somente checando o papel físico, se estamos recebendo, está tudo bem, pero allá em todas as máquinas, onde pode ter um ataque, e sim, que de hecho isso passa sempre. Então, aí é um ponto de atenção muito forte, que outra vez, os números, isso só, estamos solamente começando. Isso vai piorar muito mais a questão. E todos os gastos que as empresas estão tendo com ransomware, já estamos falando de $1.000 milhões, e isso em diferentes países. Então, sim, é um grande risco. Por isso que a questão de Enterprise Risk Management é importante, que um dos principais riscos que temos em linhas generais é quando falamos de cybersecurity como um dos principais enterprise risk management, sim. Outro ponto que eu platiquei já com vocês é a questão de câmbio climático, sim.
Então, 50% das, mais de 50, quase 60% das empresas estão considerando isso como um impacto, sim, em câmbio climático. Então, o que nós outros estamos considerando? Se, por exemplo, se tu tienes, exemplo que eu compartilho com vocês, tu tienes um provedor que estás em uma região que pode ter um impacto por uma questão climática, ¿qué va a pasar? ¿Hay otro proveedor ya listo? ¿No hay? Entonces, todo ese tipo de cuestión puede impactar toda la cadena. Entonces, es un riesgo que sí, de hecho, tenemos que considerar porque pasa. Todos los días estás pasando, ¿sí? Aí, por isso, aí, esse é outro reporte que é muito importante que vocês tenham conhecimento, que é justamente o de 2035, sim, a visão de 2035 que temos para a auditoria interna, isso está aberto aí para todos nossos associados, sim. Pero es que es más importante o que vamos a considerar si cuando estamos platicando la visión de 2035, ¿sí? É garantizar que nuestra profesión ela está preparada y que sí tenemos el conocimiento, estamos haciendo uma visão muito mais a largo prazo, sim, e pensando justamente os riscos que de hecho podem impactar sua companhia. E quando estamos falando de riscos empresariais, não estamos falando de 100, de 200 riscos que podem ter riscos financeiros, operacionais. Estamos falando de máximo como 15 riscos. Esses são riscos que de hecho podem combinar, pode ser uma destruição em sua organização. Isso que tu tens que pensar. Esses são riscos que tu tens que trazer para a administração, que são os principais, sim. Não que os outros não vamos olvidar, vamos continuar trabalhando, pero temos que justamente considerar as duas partes, sim. Aí que aí genera, eu creio que vocês aí estão pensando, pero ok, tu estás platicando muito de avançar um pouco mais nossas atividades de Enterprise Risk Management. Sim, aí que as três linhas estão quedando um pouco mais borradas. Que aí compartilho com vocês que mais de 70% de los departamentos estão trabalhando com outras atividades, sim. Então, por isso que já estamos trabalhando, eu creio que março de 2026 vai sair já um novo reporte das três linhas. Como é o futuro? Aún eu não sei. Pero a única coisa que eu estou muito seguro é que está cada vez mais borrada. Está, ok, como vamos garantizar a independência e objetividade? Sim, porque estamos ampliando justamente, né, as atividades do executivo de auditoria interna, estamos tendo mais sinergia, pero ¿dónde estás? E já estamos fazendo mais que deveria ou não? Então, isso vamos a checar e eu creio que é uma das grandes prioridades que temos é justamente checar esse ponto, sim. Então, de Enterprise Risk Management, tem que ter um processo já um pouco mais sólido, checando não somente os riscos individuais, pero justamente quando estamos agregando, sim. E utilize, sim, a informação para seu plano de auditoria interna. Assim, quando todas as auditorias internas que tu estás fazendo, como isso está impactando os riscos empresariais? Como dije, por exemplo, eu creio que 14, 15 estás vendo, e talvez tu não vá fazer a auditoria, su plano de auditoria interna não vá justamente checar os 15 riscos. Esse ano tu pode checar 4, 5, 6, que seja, mas sempre é importante garantizar que estamos considerando os riscos empresariais, que esses são tipo de coisas que pode cambiar muito forte a sua organização, sim. Terceiro ponto, a questão de tecnologia e auditoria interna, sim. E ayer eu discuti aí também na apresentação de Fábio, que estava compartilhando toda a utilização de notebook LM, criação de agentes. Sim, isso está perfeito e temos que utilizar. Isso não, e eu estou também eu estou utilizando agentes, utilizando muito notebook LM, esse tipo de coisa. Pero também temos que pensar como vamos auditar isso, sim, porque genera também riscos para nós outros, sim, porque nós outros estamos utilizando, pero aí ventas também estás utilizando, compras estás utilizando, contabilidade estás utilizando, recursos humanos, e isso pode impactar, sim, nossa estrutura de controles. Então, já temos que começar a pensar como vamos auditar isso. Essa eu creio que é a grande dúvida que temos. É muito importante nós outros utilizar, pero os demais, como estão utilizando, sim. E o que estás passando muito, eu creio que isso aí, mídia, que seja, assim, há muita questão de
de informações, de fake news que estão chegando e isso pode gerar um impacto muito forte, sim. Então, aí esse é um número interessante que mais de 80% das pessoas estão de acordo que desinformação, a informação errônea, é um dos principais riscos. Que tu empieza na bola de neve com uma informação mal, que isso pode gerar um grande problema para muita gente, sim. E pero depois que já se foi, é muito difícil tu regressar, sim. Então, isso é um ponto que é interessante, que tu tens que manejar a tecnologia, tu tens que jogar com a tecnologia para te apoiar, pero também é um risco. Então, como utilizar isso para melhorar a situação, sim. Isso aqui é uma figura muito importante de Gartner, que é justamente quanto tempo, né, a tecnologia, né, ela empieza chega num pico, depois empieza a bajar. Então, se a tecnologia de informação está justamente está chegando num pico e a criação de agentes, esse tipo de coisa, e depois empieza a bajar. E quanto tempo, né? Aqui, por exemplo, que estás em branco, branco são coisas menos que 2 anos para chegar em pico. Aí essas de 2 a 5, 5 a 10, 5 a 10 e mais de 10. Então, se mira, por exemplo, um dos casos que sempre utilizo é a questão de auditoria quântica, inteligência artificial quântica. Isso estamos muito, muito lejos. Isso estamos falando. Se tu estás escutando coisa de auditoria quântica ou coisa ni escuchas, que estamos aí muito, muito, muito lejos, as pessoas estão criando muitas teorias, pero é um processo muito, muito complexo para as pessoas que conhecem um pouco de quântico, sabem que isso é muito complexo e é um custo muito forte para tu começar na questão quântica. Então, estamos muito lejos, pero quando estamos trabalhando de inteligência artificial, com dados, sim, já estamos chegando num pico de talvez de 2 a 5 anos, vamos a chegar a uma situação muito mais forte com as waves que estamos passando, sim. Pero isso está cambiando muito mais forte e nós outros temos que quedar cada vez mais atualizados, sim, para nos proteger e proteger nossas organizações também, sim. Então, por isso que a questão de inteligência artificial é muito importante, sim. Então, fíjate que 85% estão curiosos e para compreender um pouquinho mais das aplicações de GenAI. 80% também vão utilizar, fazer um esforço criativo. 80% estão abertos. Então, sim, isso é importante, sim. Mas há não sei, 15 a 20% que não sei o que passa, daí é raro não estar curioso, não estar utilizando ou nem pensar em utilizar. Para mim, isso é interessante, sim. Pero fíjate que sí, tenemos ahí solamente 14% de las empresas están escalando más fuerte en la cuestión de inteligencia artificial. Que sí, entonces, por eso hay una oportunidad muy fuerte. Estamos hablando ahí de 86% dos departamentos de auditoria interna pueden utilizar y justamente trabajar como nosotros. Entonces, por eso que, como platiqué, es importante que los otros departamentos están utilizando, pero nós outros temos que participar desse processo como um advisor. Já para começar, se tu vas utilizar isso para controle X, Y, Z, mira que tu tens que documentar o prompt, quem tens acesso, tu vai criar um agente, ok, pero quem está criando um agente? Como é que é o controle, então, de cambio de agentes? Quem tens acesso? Então, tienes que pensar um pouco mais também os outros departamentos. Para nós outros está excelente, vamos a criar muitas coisas e garantizar que vão ser mais rápidos, eficientes, pero pensar sempre como podemos trazer o benefício para os outros departamentos, sim. Por isso que esse marco de governança é muito importante. Temos todo o processo, todos os sistemas que temos de inteligência artificial, pero isso está generando muitas questões globais de la lei e justamente se temos que criar isso, se pode ou se não pode. Então, logicamente, aqui não estou inteirado justamente como é a lei em Venezuela, aqui são marcos que temos que ser tanto na Europa ou que temos também já em Estados Unidos, pero já estamos avançando muito bem na utilização e não somente em la lei, pero como está em sua organização. Já tienes políticas e procedimentos, tu tienes já um GenAI que já estás protegido, por exemplo, minha organização é Gemini. Então, eu posso utilizar já um Gemini corporativo, então já estás protegido, podemos compartilhar a informação da empresa, isso está tudo bem. A hora que passa, temos que auditar se de hecho isso está seguro, sim. Pero já foi criada uma política com todo esse tipo de coisa, já temos isso. Pero é importante que tu compreenda a lei já
que estás pasando en Venezuela, pero también o que tenemos, o que tú tienes en su organización, cuáles son las reglas y cómo tú puedes apoyar también, ¿sí? Eso es importante. Aí, já cerrando a questão da auditoria de tecnologias, então, conectando os pontos, temos que utilizar tecnologia, isso é um hecho, não temos como cambiar mais. A produtividade, toda a eficiência, eu creio que aí com os exemplos que vocês checaram ayer de Fábio, são excelentes. Pero temos que pensar como monitorar isso, como monitorar a inteligência artificial nos outros departamentos, sim? E garantizando que tenhamos uma governança mais forte de inteligência artificial, seguramente isso é um imperativo estratégico que nós outros podemos apoiar e também, outra vez, fazer trabalho que seja tanto de assurance ou advisor. Podemos jogar a um com os dois para apoiar na administração, sendo uma força estratégica, sim. Último, no menos importante, el futuro. Tenemos que mejorar, sí, el futuro de auditoría interna. Eso también que estás en la encuesta de 2035, que 89, casi 90% de los auditores, sí, será que va a cambiar algo en la auditoría. Otra vez, curioso los 11% que piensan que no va a cambiar nada en el futuro de auditoría interna. Cambia todos los días, sí, entonces, no sé, interesante, pero casi 90% estão de acordo que sim, vai cambiar, então a profissão vai cambiar, então consequentemente nós outros temos que cambiar junto com a profissão, sim. Por isso que sim, eu creio que vocês estão muito enterados da questão do PPF, então já foi atualizado, já está válido desde enero, agora já estamos trabalhando outros, um dos pontos que foi atualizado o PPF, como quando começamos o processo, é que justamente a questão, por exemplo, de Enterprise Risk Management não estava já. Então, é por isso que tivemos que cambiar um pouco a lógica para garantizar que esse tipo de, de prática está, sim, como parte de IPPF. Então, estamos praticando a gestão de risco, uso de tecnologias, melhora contínua, são coisas que antes não estavam no IPPF e agora estão. Por isso que sempre mirando o futuro da auditoria interna. Outro ponto que agora apoia, que nos apoia muito, é a questão dos tópicos e dos requisitos temáticos que temos, sim? Porque sim, isso que nos ajuda. Não vamos cambiar sempre o PPF sempre quando há um novo risco, sim, porque senão temos que cambiar o PPF todos os anos. Mas esses são requisitos temáticos que sempre vão nos apoiar. Então, já temos de ciberseguridade, terceiros, comportamento organizacional, resiliência organizacional, e aí há outros quatro que já estamos trabalhando aí para, eu creio que vai sair hasta cierre de 2026, já vamos a ter todos. Pero sí, eso no está escrito en piedra. El próximo año tal vez vamos a cambiar, porque si hay un nuevo riesgo que ya estás muy fuerte, tenemos que incluir también como parte de requisitos temáticos y apoyar a nuestros asociados y traer eso, porque eso si es nuevo y es un riesgo muy fuerte, tenemos que traer. No necesitamos cambiar IPPF, pero sí podemos traer un requisito temático. Entonces fue algo que estamos jugando siempre para dejar actualizado, ¿sí? Outro ponto que é importante é a questão do marco de competências, que já está listo. Muito importante, se vocês já não descargaram, por favor, utilizem, que isso é muito importante, já estou utilizando com minha equipe aqui, que tienes todas as competências, que os mínimos e que tipo que necessita, se é iniciante, se é intermediário, se já é profissional, e isso, tendo o marco de competências, o que isso apoia? A generar os treinamentos que sua equipe necessita. Quais são as habilidades que sua equipe necessita? Que seja de hard skills, que seja de soft skills. Então, por exemplo, para o próximo ano, estamos utilizando isso como base e criando como uma universidade para os auditores, justamente para vamos começar com os gerentes que têm que trabalhar um pouco mais as soft skills, mas conectando justamente com o marco de competências que temos aí já de IAA. Vamos trabalhar de liderazgo, vamos trabalhar toda a questão de feedback, a questão de negociação com outros departamentos, são coisas que são o que chamamos de soft skills. Então, é isso que vamos jogar um pouco mais com nossos gerentes aqui. Então, se vocês aún não utilizaram, por favor, utilizem, que é um material riquíssimo para utilizar, sim.
Y otro punto es fortalecimiento de la profesión, que estamos haciendo nosotros de IA, estamos siempre haciendo trabajo mucho más fuerte, como estás en las universidades, ¿sí? La integración en la cuestión académica, ¿sí? Si eso no estás fuerte en las personas que están en las universidades, ¿cómo vamos a generar más profesionales y profesionales buenos en 5, 10, 15, 20 años? Entonces, por eso que creamos justamente una lógica, como llamamos, né, una alianza, un programa que para dejar un poco más fuerte la conexión con las universidades. Entonces, y aún en América Latina, de verdad, estás muy bajo. Tenemos mucho pocas universidades que están trabajando muy fuerte con un programa de auditoría interna e para cada nível de auditoria interna, aí checamos, aí há justamente uma metodologia para checar como está esse programa de auditoria interna na universidade, se a gente é do número um, é justamente como um benchmark para os demais, esse já é como um número que já está muito bueno, pero podemos chegar ainda no nível máximo. Esse daí é o nível como fundacional, como nível 2 e esse é quando estamos solamente começando. Então, outra vez, nós outros da América Latina estamos totalmente começando, e isso já platicamos um pouco mais aí com personas claves já de DAE, como podemos melhorar a questão com as universidades e na América Latina, porque quando checamos as outras regiões, já estão muito mais fortes. Então, se não trabalhar forte com as universidades, logicamente não vamos a ter profissionais muito qualificados, muito fortes, atualizados em os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então, essas são as grandes prioridades que temos, sim. E sim, esses são solamente aí alguns exemplos que estão passando aí em diferentes formas e regiões, a questão global. Trabalhamos já com a questão de IPPF, Estados Unidos já toda a questão de legislações que seja de inteligência artificial. Canadá também temos regulamentações muito fortes. África tem sido um bom exemplo justamente para promover a auditoria interna, conselhos corporativos também isso está cambiando um pouco mais. Pero sim, o que podemos fazer mais forte em América Latina para melhorar nossos processos, sim. Sei que cada país está jogando e nós outros como Fly, como federação, como podemos também continuar apoiando e deixar mais forte nossa profissão. Temos agora já uma posição de advocacy, já em DAE, que está nos apoiando e no futuro vai ter uma posição em América Latina para melhorar a advocacy da profissão com questões, com órgãos governamentais ou com organizações. Então, isso vai ser muito importante para nós, sim. Hablando de certificaciones, yo creo que sí, eso es muy importante, es el futuro. Si no hay certificaciones, ustedes tienen que tener las certificaciones, ¿sí? Entonces, los cambios que tuvimos. Y AP ahora justamente ya es una credencial permanente y ya puede utilizar como parte de examen de CIA 1, ¿sí? La parte de CIA ya cambiamos toda la estructura por la cuestión de PPF. Y CRMA estamos en proceso de cambio, pero ahora ya no existe más requisitos de CIA, porque antes tú necesitabas ser CIA para empezar CRMA, por ahora no hay, pero estamos en proceso de evaluación de todo el proceso de CRMA, hacer los cambios, pero yo creo que eso va a quedar activo solamente para 2027, sí, las pruebas van a empezar el próximo año. Outro ponto, a questão da avaliação de qualidade, sim. Isso sim, estamos cambiando cada vez mais forte. Temos um novo IPPF, cambiamos o manual de qualidade, identificar todas as melhorias contínuas, como garantizar que o nosso departamento está cada vez melhor e como nós outros podemos apoiar, sim. Então, essa é uma das grandes prioridades que cambiamos um pouco agora IPPF, cambiamos também com o manual de qualidade que está muy fuerte, entonces es importante que ustedes utilicen ya, porque lógicamente con las normas de 2025 cambia justamente también manual de calidad, ¿sí? Entonces, solamente ya para cerrar, conectando los puntos, tenemos que siempre continuar mejorando, cambiando nuestra mentalidad, cambiando justamente como ser un profesional mejor, con marco de competencias, con nuevas certificaciones, mejorando justamente para garantizar que las nuevas personas, los chicos que están en la universidad, van a tener nuevas habilidades para continuar garantizando que nuestra profesión está cada vez más fuerte y trabajando mucho con el futuro de la profesión. Bom, eu creio que solamente agora para concluir os pontos que platicamos, sim.
Eh, los riesgos son sistémicos y están cada vez más rápidos, interconectados. No podemos olvidar eso. Y nosotros no por eso que tenemos que mejorar cada vez más los puntos de atención, garantizar que cuando tenemos los riesgos operacionales, vamos para riesgos corporativos ahí también. Integridad, sim, dos riscos fundamentais, isso é fundamental. E não olvidar da questão de inteligência artificial. Como vamos utilizar a inteligência artificial? Não somente para a auditoria interna, pero como proteger também os outros departamentos. E, por último, não olvidar a questão de como podemos melhorar nossos talentos, como promover más desarrollo para el futuro de las personas que están en la universidad, porque esas son las personas que van a ser líderes en el futuro de auditoría interna. Yo creo que con eso entonces yo encerro, ahí tengo, ustedes tienen mi contacto. Muchas gracias por la oportunidad, espero que ustedes tengan comprendido todo y tenemos ahí unos minutos también, si tienen un par de dudas podemos platicar con gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabio. En realidad ha sido una ponencia excepcional. Gracias. Nosotros hemos disfrutado de entender la importancia y la relevancia de lo que es en este momento el estado del arte de la auditoría interna. No sé qué Yes. dice nuestro querido Dimas al respecto. Excelente, igualmente, Ofelia, de verdad que estamos muy agradecidos contigo, Fabio, porque como decía antes, es un hito muy importante para nosotros en la profesión contar con, por primera vez en un Congreso Nacional de Auditoría, con un representante de la Central Mundial del Instituto de Auditores Internos. Entonces, con esta información además tan a la vanguardia y tan actualizada, ¿no? Aquí estaba mirando el chat y me pareció una pregunta, ¿no? Pero la verdad es que no lo ubico. Mientras tanto, y mientras se animan los colegas a hacer sus preguntas por la sección de preguntas y respuestas, allí hay un tema, bueno, aquí conseguí una, Fabio. Dice Jorge Barrios. ¿Dónde se puede obtener la guía práctica del marco de competencias del IA? ¿Podrán pasar un link? Não, isso depois, Dimas, eu posso compartilhar contigo, aí tu pode compartilhar com os demás, pero isso está allá no site, sítio de IIA, temos lá a liga já de competência e vocês podem utilizar. Para, sim, era para quem já é membro de IA, pode descargar e tudo isso, não passa nada, pero eu posso compartilhar contigo sem problemas, Dimas. Correcto, exactamente. Muchas gracias, Fabio. Vamos a ver si hay alguna de estas preguntas. Bueno, hay muchas Dime, aquí gracias y tengo muchos, una. Buenas sí. noches. ¿Cómo se adapta y se aplican los principios de escepticismo profesional y el juicio profesional en el marco de la auditoría? ¿Y qué diferencia hay entre la aplicación de estos principios de auditoría y sus aplicaciones en los encargos de aseguramiento y servicios relacionados? Vamos ver, a questão de escepticismo, isso é algo para mim é muito interessante que começou agora. Não começou agora como uma norma de PPF, porque antes não era uma norma, mas logicamente é uma questão muito básica que todos os auditores têm que ter, sim. Então, agora como uma questão de marco de competência, logicamente estás allá como uma questão crítica que temos que ter, pero é importante para mim aí na questão de Fábio que para mim, todos os auditores é como ter um nível mais avançado para isso, porque para mim é uma questão básica de nossa profissão, sim. E utilizamos isso tanto em trabalhos que seja de assurance, né, de asseguramento, pero também quando temos trabalhos que seja solamente de consultoria, isso podemos utilizar de diferentes formas. Pero para mim, é a competência mais forte que temos que todos alternam depois de independência, objetividade, a questão de pensamento crítico, ceticismo profissional, para mim são os principais que todos os auditores têm que ter máximo em todos os tipos de trabalho que estamos executando, sim. Perfecto, muchas gracias,
Fabio, hay otra pregunta aquí en la sección de preguntas y respuestas sobre además un tema bastante discutido en los últimos años y del cual tú comentabas muy bien, Fabio, sobre esas líneas, ese modelo de las tres líneas como desdibujado, como borrados prácticamente, ¿no? La pregunta dice, Luciano Cordero. Respecto a las tres líneas de defensa, bueno, se llaman modelo de las tres líneas desde el año 2020 aproximadamente, entendí que se está estudiando eliminarla o modificarla. ¿Cuándo ocurrirá esto? Sim, há eliminar é muito difícil dizer que vamos eliminar, pero o que estás passando é que vai ter cambios. Isso eu creio que essa é a conclusão. E há já grupo de estudo, há comitê que está fazendo essa avaliação e justamente platicando isso com diferentes partes de todo o mundo. Pero a ideia inicial, yo creo que tener un nuevo reporte tal vez marzo de 2026. Aún no es final, pero estamos trabajando para tener eso tal vez para marzo de 2026. Sí. Excelente, muchas gracias, Fabio. Ofelia, ¿alguna más? Sí, no, estoy buscando y la verdad es que el chat se cae de agradecimiento, de buenas palabras, de buenas definiciones y aceptación del material tan hermoso que nos ha traído y tan novedoso que nos ha traído Fabio. Correcto, Dime, sí. aquí tenemos Ah, una última de Alberto Joaquín que dice, en la situación actual de Venezuela, ¿cuáles serían para ustedes los principales riesgos de emergente que deberíamos tomar en cuenta? Para mí es difícil no estando en Venezuela, entonces no sé si ustedes demás, Dimas, o tienes un sí, punto para sí. compartir de la cuestión de Venezuela. Claro que sí, Fabio. Sí, de hecho, recientemente ha salido el informe Risk in Focus, del cual Fabio ha presentado los resultados globales. También tenemos los resultados para Latinoamérica, que creo que estaban también en la ponencia de Fabio. Y además tenemos los resultados para Venezuela. De hecho, a partir de completar una cierta cantidad de encuestas, creo que son 30, se generan datos ya para nuestro país y en el caso de Venezuela lo superamos esa cantidad, de manera que tenemos los datos de riesgos para Venezuela. Perdónenme si la memoria quizá me traiciona un poco, pero están un poco en el mismo orden de Latinoamérica, excepto porque el riesgo regulatorio está un poco más arriba que en Sí, el muy resto de parecido. Latinoamérica. Ujú. Ujú. Sí. Correcto. Entonces, bueno, eso es un poco De hecho, tenemos previsto hacer algún evento especial ya para fines de año con este tema Racing Focus en particular, y allí presentaremos con toda seguridad los riesgos emergentes que se han visualizado para Venezuela. Bueno, Bueno, de momento, em, sí, sí. Le damos las gracias una vez más a Fabio por acompañarnos en este CONAI 2025, el estado de la profesión de auditoría interna. Y dinos, ¿qué tenemos para mañana, Dimas? sí, correcto. Para mañana tenemos no olvidarnos de la ponencia de Andrés Almanza. Andrés Almanza nos va a hablar acerca de, eh, Andrés Almanza nos va a hablar acerca de, aquí lo tengo, de las habilidades humanas, en donde podríamos, precisamente tiene algo que ver con lo que comentaba también Fabio, las capacidades humanas, es el título. Lo que hace valioso el rol del profesional el día de mañana. Entonces, muy al hilo de lo que comentaba Fabio, ¿no? De cómo los auditores como profesionales tenemos que formarnos, pero al mismo tiempo no dejar de ver las capacidades humanas, ¿no? Para ejercer nuestra profesión. Eso es lo que vamos a hablar mañana con Andrés Almanza, que nos visitará también desde Colombia.
Bueno, Bueno, se nos ha cumplido el tiempo, Fabio. No queremos abusar de tu tiempo y de tu Sí. buena disposición. De verdad te agradecemos muchísimo tu buena disposición y además, por favor, no quiero dejar pasar el hecho de que nos has hablado en un perfecto español y de verdad te agradecemos Qué mucho bueno, por, qué comprender. por tu buena disposición y tu flexibilidad para hablarnos en español, que además está perfecto. Casi lo hablas mejor que yo, Fabio. No, excelente. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar con ustedes ahí. Mi contacto de LinkedIn está allá en la presentación, pero también ustedes pueden conectarme y si necesitan más dudas pueden enviar un mensaje sin problemas. Ok, muchas gracias a todos. Que disfruten del evento. Muchas gracias. Hasta. Gracias. Gracias, Chao, Fabio. muchas Gracias a Buenas gracias. todos. noches. Hasta mañana. gracias, Hasta hasta mañana. luego.